Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. E o tema de hoje é a integridade da palavra de Deus. Mas antes nós queremos agradecer aos nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Agora sim vamos falar sobre a integridade da palavra. Amém? Amados, hoje à tarde nós vamos falar desse tema, a integridade da palavra. E integridade é algo que é inteiro, completo, pleno, ou seja, não falta nada. E isso está unicamente na palavra de Deus, porque vamos observar aqui em alguns textos, alguns versículos na palavra, onde você vai entender qual a importância e o quanto é importante nós conhecermos a palavra e quem é o dono da palavra, que é o próprio Deus. Amém? Então, integridade de uma palavra, ela está inteiramente ligada à pessoa dessa palavra. E essa palavra dessa pessoa a quem nós falamos é a palavra de Deus. É o Deus que é o Todo-Poderoso. Então, esse Deus, ele é íntegro, ele é completo, ele é pleno, nada falta nele. E por isso nós vamos conhecer um pouco da palavra, para poder nós entendermos e sabermos que o que nela está escrito se cumpre, que é fiel e é verdadeiro. Amém? Tudo aqui nesse mundo passa. Tudo aqui nesse mundo é relativo. Não tem verdade aqui absoluta, porque está sujeito à mudança. Porém, a palavra de Deus jamais mudará. E o que está escrito nela, ao meu e ao seu respeito, tenha certeza, tenha convicção que ela vai se cumprir, desde que você conheça e creia que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Amém? Então aqui, em Hebreus 6,18, nós vamos ler bem rapidinho. Hebreus 6,18, vamos ver o que é que ela nos fala. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém? Tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então aqui estamos vendo o primeiro texto que diz que é impossível Deus mentir, porque Ele é fiel. É o único que é fiel, o ser eterno e verdadeiro. Nós também vemos em Hebreus 10:23. Então, amados, nós vamos ler um pouco na palavra para poder você entender.
diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então aqui nós já vimos 2 textos falando sobre a fidelidade de Deus, e que Deus, ele é imutável. Amém? Vamos lá para Hebreus 17, 18. O livro de Hebreus 6, 17 e 18 é um dos livros que mais se refere à pessoa de Deus em relação à sua palavra. Hebreus 6, 17 e 18 diz assim, o 17 diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento. Então Deus aqui, ele jurou por ele mesmo, pela palavra dele, para aos que vão herdar a salvação. Então nós aqui, amados, estamos vendo o próprio Deus falando através que foi escrito que está escrito aqui em Hebreus, a imutabilidade de Deus, que Deus é impossível que Deus minta. Em Mateus 24, 35, vamos passear um pouco. Eu sei que 24, 35 diz o seguinte: é importante nós conhecermos o que está escrito sobre Deus através da sua palavra, porque nós só vamos confiar nele se nós conhecermos. Eu estou falando aqui hoje para todos vocês, mas se vocês não me conhecem, então eu estou aqui falando sobre uma palavra que jamais vai passar. Então vamos ver em Mateus 24, 35, diz o seguinte: o céu e a terra passarão. O céu, nós vemos algo que é esse céu aqui, onde nós vemos com os nossos olhos naturais. A terra é aqui o local, o ambiente onde nós vivemos. E essa palavra foi Jesus quem falou, dizendo o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui, meus amados, eu quero falar a importância da palavra de Deus, para que você tenha desejo, para que você que está nos ouvindo neste momento, você sinta e vá buscar na própria Bíblia, para poder você conhecer o dono dessa palavra. Uma coisa é eu estar falando aqui porque eu já provei e tenho provado da bondade de Deus, da imutabilidade da palavra dele. Eu tenho provado disso e tenho visto da bondade de Deus em minha vida. Mas você precisa conhecer quem é esse Deus, que é o seu Senhor, que é o seu Pai. Você precisa conhecê-lo para poder você confiar no que ele deixou escrito na sua palavra. Amém? Então aqui diz que o céu e a terra passarão. Ou seja, isso aqui que nós estamos vivendo hoje e que estamos vendo, isso aqui não é o real, vamos dizer assim, não é a verdade absoluta, porque isso aqui vai passar. Agora, sabe o que é a verdade absoluta? É aquilo que jamais passará. E isso nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Malaquias 3:6, ele diz também sobre a palavra, sobre esse Deus, o qual eu conheço e eu desejo que você também venha conhecê-lo. Amém? 3:6 diz o seguinte: aleluia, porque isso é Deus falando através do profeta Malaquias. Diz o seguinte: porque eu,
não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus está nos ensinando sobre a fidelidade da palavra dele, ele mesmo dizendo que ele não muda. Nós já vimos lá em Hebreus, estamos vendo aqui no Velho Testamento, certo? O Velho Testamento, ele serviu de sombra para o Novo. Então, o que está no Velho e que está escrito no Novo é para nós. Então, o Senhor, ele aqui nos chama a atenção, e nós estamos falando, amados, sobre a integridade da palavra de Deus. Amém? Então, vamos ver também Números. Se você puder estar anotando aí, você estiver com uma caneta e um papel, vamos ver em Número 13:19. 13:19 diz assim a palavra de Deus. Então, ela se confirma, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Diz assim, Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, Deus aqui, ele é o primeiro texto da palavra dele, onde ele fala de que o que ele falou, ele cumpre. E lá em Jeremias 1:13, ele diz que ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele tem pressa para cumprir, porque ele vela. Ou seja, Deus está sempre desejoso que as pessoas busquem ele através da palavra, para que ele cumpra. E ele diz que a palavra dele, ela é como a chuva que desce, rega a terra, e depois de regar a terra, aí vem a plantação, aí vem as plantas, vem o crescimento e vem a colheita, e aí vem as pessoas que fizeram isso, que fizeram a plantação, o agricultor, ele vai colher. Amados, quando Deus está falando, comparando, certo? Quando ele diz lá em Isaías que a palavra dele não volta para ele vazia, pois tudo que nós falamos a respeito da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele pega a palavra de Deus e faz o poder de Deus ser manifesto na minha e na sua vida. Por isso que é importante nós conhecermos, por isso que é importante nós buscarmos a presença de Deus, buscando a direção para as nossas vidas. Amém? Então, a fidelidade da palavra de Deus. Nós vimos aqui sobre a integridade, esses textos que foram citados para mim e para você. Então, lembre-se, eu vou reprisar que Deus não muda, que Deus, ele é completo, ele é pleno e ele está sempre pronto para nos atender através da sua palavra. E para isso nós precisamos conhecê-lo. Amém? Lá em Oséias 4:3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também ele diz que o povo de Deus perece por não conhecer o Senhor. Então, é importante, meus amados, vocês que estão me ouvindo nesta tarde, ter esse desejo, buscar, conhecer esse Deus que é único e verdadeiro e eterno. Porque Jesus é a própria palavra. Quando Deus foi formar a terra, então ele falou, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele falou, e quando Deus falava, a palavra que saía da boca de Deus era Jesus,
Porque lá em João diz, João 1 diz que Jesus, no princípio, ele era a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele, vamos ler, diz assim, no princípio, ou seja, no início da criação, lá em Gênesis, diz que no princípio era o verbo. Esse verbo é Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui está realmente confirmando o que está lá no início em Gênesis, que Jesus já existia. E quando Deus falava, a palavra era Jesus. Amém? Então, Jesus veio para cumprir o que Deus, ele falou desde o início da criação. E a fidelidade, a palavra de Deus, ela é fiel. Por isso ela é digna de ser aceita. De toda aceitação, ela é digna. Porque é a palavra do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que fez tudo que existe. E a mim e a você também. Amém? Então, vamos falar sobre a fidelidade da palavra de Deus, que é do próprio Deus. Então, primeiro, em Timóteo, é importante nós conhecermos aonde se encontra para poder nós falarmos sobre a fidelidade da palavra de Deus. Timóteo 3:1. 1 Timóteo 3:1 diz assim: fiel é esta palavra. Ou seja, esta palavra, a de Deus, ela é fiel. Ou seja, Deus, ele é fiel para cumprir o que ele diz, o que está escrito. Amados, aqui na Bíblia existem muitas promessas para nós. Agora, como é que nós vamos alcançar essas promessas se nós não conhecermos o Senhor da promessa? Quem prometeu? Como é que nós vamos alcançar? Se nós não ouvirmos, se nós não buscarmos na palavra, para poder nós entendermos, e aí o Senhor fazer o que ele prometeu. Amém? Então, 1 Timóteo 4:9 também diz, 4:9 diz assim: porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Nós vimos lá em 1 Timóteo 3:1 que fiel é esta palavra. E aqui 4:9 se repete: esta palavra, a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Então, por isso que nós precisamos entender isso, para que a palavra de Deus, ela entre e faça morada em nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o seu espírito, ele se alegra, ele se regozija. E a palavra de Deus, ela vai alcançar você em suas necessidades. Ela é ampla, ela vai abrangendo
ela abrange todas as nossas necessidades. Ela chega exatamente naquilo em que você precisa, em que você está buscando. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. E Ele cumpre. É maravilhoso, amado, quando nós entendemos a fidelidade, o amor, a grandeza, a bondade do Senhor, que nos segue, como diz lá em Salmos 23, lá no versículo 6, que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Então, amados, em Apocalipse também fala sobre, em 22, 6, fala que Apocalipse 22, 6. Então, amados, isso é para poder você compreender, entender, e essa palavra que está sendo hoje lançada para você, para poder você compreender e buscar esse Deus que te ama, que cuida de você, que livra você todos os dias. Ele não dorme, ele está 24 horas intercedendo por todo aquele que o busca, que crê e confia nele. Amém? Então, Apocalipse 22, 6 diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de vir. Aqui, amados, João, o discípulo amado de Jesus, ele foi levado para uma ilha deserta, já no final da idade dele. E o Senhor Jesus apareceu a ele com visões. E Jesus falou tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Jesus falou para João. E ele escreveu, como ele diz aqui, olha, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, o enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então o Senhor trouxe através de João para que nós que somos os servos de Deus, ele venha, nós tenhamos conhecimento das coisas que em breve iria acontecer. Amados, está se cumprindo. O livro do Apocalipse é o livro das revelações, é o livro em que os últimos tempos, os finais dos tempos, está escrito aqui, como através dos santos profetas do Antigo Testamento. O Senhor falou e o Senhor está cumprindo. E aqui está escrito para que eu e você estejamos cientes das coisas de Deus, das promessas de Deus, da bondade de Deus, para que nós permaneçamos firmes, seguros e confiantes nele. Então, porque Deus, ele é fiel. Você viu aqui mais uma vez, estas palavras são fiéis. A palavra de Deus é fiel, amado. Ela jamais vai falhar. Jamais ela vai falhar. E aqui também a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo aos homens. E tudo que está escrito aqui, os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, para
eu e você conhecer e nós aprendermos, e através do Espírito Santo que nos ensina. Amém? Então, amados, a Bíblia, ela é algo divino. Não é um livro qualquer. Porque quando nós pegamos um livro, seja qual for a área de alguém que vai fazer alguma profissão ou que está fazendo algum curso, vamos dar o exemplo: medicina, direito, odontologia, nós vamos pegar, cada especialista vai pegar aquele livro e ele vai estudar ali, e ele vai aprender e vai aplicar na vida das pessoas. Amados, aquele livro, com o tempo, eles ficam ultrapassados. Porque por causa da tecnologia, que cada vez mais, as descobertas, a ciência cada vez mais ela está sendo acelerada. Então, aqueles livros, tem livros que, por exemplo, quando eu estudei há 30 anos atrás, 40 anos atrás, perdão, o que acontece? Tem coisas que hoje não é da mesma forma como eu estudei há 40 anos. Por quê? Por causa da ciência, da tecnologia que foi sendo cada vez mais avançada, e aquele livro já não serve. Mas a palavra de Deus, amados, é diferente. Esse livro ele foi deixado há mais de 2000 anos e ele exatamente, ele serviu tanto para 2000 anos atrás, como ele está servindo hoje. O livro, a palavra de Deus, ela sempre é atual. Ela não é atualizada, ela sempre é atual. E ela sempre vai permanecer atual, porque o dono dela é eterno. Eu gosto muito do versículo que está lá em Salmo 119, que diz que a palavra de Deus, ela está firmada no céu, mas ela foi estabelecida, ela está estabelecida aqui na terra. Então, o amor de Deus pelas pessoas, por nós, é tão grande, amados, que ele pegou a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra é o Filho de Deus, o unigênito, que veio, cumpriu a palavra, voltou para junto do Pai, e a palavra dele está aqui, até quando ele vier buscar a sua igreja. Quando Jesus vier, amado, e buscar a sua igreja, essa palavra não vai mais existir, porque o Espírito Santo foi junto. Vai ter dificuldade para as pessoas buscar, porque a tribulação vai ser de uma forma que as pessoas não vão conseguir muito. Alguns vão, mas tem uns que não vão, porque não creu na palavra quando em tempo para que Deus cuidasse, para que Deus guardasse. Então, por isso que nesta tarde o Espírito Santo está ensinando para mim e para você a respeito da palavra dele. Então, ela é divina. Vamos ver aqui em 2 Timóteo 3,16. Amados, é muito bom a gente falar buscando a própria palavra, certo? Porque aí eu não vou falar de mim mesmo, eu não vou falar algo que eu penso, mas eu vou falar o que está escrito para poder você entender, e o Espírito Santo está conduzindo você. Então, 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender ou disciplinar,
para corrigir, para instruir em justiça. Mas sabe para que é o propósito da palavra de Deus? Aí o verso 17 diz o seguinte: para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, amados, estamos aqui vendo, ouvindo que a palavra de Deus, o propósito para o qual ela foi enviada aqui para a terra, ela se cumpre. E aqui você observa, você está ouvindo na televisão o seguinte, que toda a escritura é divinamente, ou seja, os homens que escreveram esta palavra e deixou para mim, para você, para ela nos orientar, porque ela é o nosso manual de vida aqui na terra, para que ensinar, disciplinar, corrigir, instruir em justiça. Amém? E para o homem de Deus, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, ou seja, como ela é, Deus deseja que os homens e as mulheres de Deus sejam instruídos para toda boa obra. E você sabe que aqui o que eu estou fazendo é uma boa obra, porque eu estou obedecendo o que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Amém? E você nesta tarde, e eu também estou sendo muito abençoada por causa da palavra de Deus, certo? E a palavra tem um responsável, como eu já falei, como está escrito em Jeremias 1:12, que ele diz que Deus, ele tem pressa e ele vela para cumprir a sua palavra. Então, quando eu e você que estamos ouvindo esta palavra e deixa ela entrar no seu coração, e aí Jesus fazer morada, reconhecendo e entendendo que Jesus, ele é a própria palavra e que ele veio para nos dar uma nova vida com Deus, para nos reconciliar com Deus, para termos comunhão com Deus. E você entende isso, então você não tem como você não se render a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Um dia, quando eu ouvi pela primeira vez a mensagem da palavra de Deus, ela entrou de uma forma tão plena assim no meu coração, no meu espírito, que eu entendi e eu fazia e eu adorava imagens. Mas acontece que quando a palavra entrou, eu disse: não, eu não quero isso, eu quero realmente fazer a vontade do Pai. E Deus me ajudou e hoje eu estou aqui ensinando a sua palavra com o meu coração diante dele, cheio de alegria, porque Deus, ele vai acrescentando, amados telespectadores. Então, eu também já citei Isaías 55:8, quando ele diz que ele cumpre, ou vamos lá, Isaías 55:8. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra
e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está aqui, meus amados telespectadores, a palavra de Deus cada vez mais sendo confirmada no seu coração. Então, nesse momento em que você está ouvindo, se agarre, se apegue a essa palavra do Senhor, que o dono dela é o eterno, o todo-poderoso, o absoluto, o verdadeiro e fiel, e que você jamais vai sentir falta de algo, porque o Senhor, a sua palavra vai estar sempre suprida na sua vida. Amém? Então, muito obrigado por este momento. E agora, finalizando, vamos orar, amém? Se você puder baixar suas cabeças e fechar seus olhos, você ficar nesse momento no seu pensamento só no Senhor e no que você ouviu, porque o Espírito Santo, certamente, Ele está trabalhando a palavra de Deus no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a sua palavra, que é a semente incorruptível, foi lançada aos corações de todos que estão nos assistindo neste momento. Pai, muito obrigado, porque assim como nós acabamos de ler, que ela não voltará para o Senhor vazia, até que ela tenha se cumprido na vida de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e ela acontecendo, ela operando, ela se manifestando na vida de todos que estão nesse momento nos ouvindo. Obrigado, Pai. Obrigado porque ela encontrou um bom terreno e o seu Espírito cuidando dessas pessoas. A sua palavra brotará a semente e dando fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu oro agora, Espírito Santo, para que o Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Senhor quem convence, e a sua palavra que foi lançada há de convencer, porque ela é fiel, é verdadeira, é imutável, e ela nunca muda, porque Deus é imutável. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por sua inspiração através da minha vida, que trouxe a sua palavra, ensinando a essas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço, eu te exalto, eu te louvo, em nome de Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.